Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui num bate-papo aqui, plenário 5. Opa! Hoje mais uma vez aqui presentes aqui com meu parceiro, anfitrião da casa, doutor Valdemir Lucena, professor, meu professor. Olha só. Grande parceiro, camarada. Estamos aí sempre nessas lutas. E hoje, meu amigo, falando em luta, temos uma guerreira, uma advogada aguerrida que vai no Tribunal do Júri e apavora o Ministério Público, apavora a magistratura. É verdade. Não é? Ela é? Quem ela é? Fala pra mim. Doutora Priscila Dias Modesto. Modesto. Parabéns, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? É um prazer aí enorme fazer parte, né? Junto com essas feras que passaram e vão passar aqui, né? Eu gostaria de parabenizá-los aí por esse programa e eu já sigo vocês. E assim, Pedro, sem palavras, tá? Você é um amigo, um parceiro, Lucena também. Todos nós fazemos parte, né? Sim. Da Associação dos Advogados Militantes do Tribunal do Júri. Associação dos Advogados Militantes do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, que temos a honra de ter como presidente a doutora Priscila Modesto. A honra é toda minha. Uma mulher, obrigada. gente, uma mulher. Parabéns. É isso que a gente vai discutir Parabéns bastante por isso. hoje, essa coisa da participação da mulher na exatamente. advocacia, né, e tal. Que não pode nunca acabar, pelo Claro, contrário. Temos não que pode. incentivar, temos que Pra trabalhar em isso- conjunto para que isso aconteça. Para isso temos pessoas como ela que Desigualdade vai... jamais. não, de Estou forma nenhuma. lisonjeadas e vamos aí para um bate-papo. Se possível, um bate-papo caloroso. Estou aqui aberta aqui para todas as perguntas e Aqui mostrar vai aqui. ter réplica, vai ter ter tréplica, tréplica. vai ter tudo. Depois da tréplica, viu o quê? Vem o que você quiser. Se você quiser brigar, você briga. Se você não quiser brigar, você não briga. Que vai ter tudo. Vamos lá. Legal. E antes de mais, vamos lá. Para quem nos assiste, se inscreva no canal, já acione o sininho, já deixe seus comentários e deixe seus likes também, que são muito importantes para a gente continuar esse trabalho maravilhoso. Vamos lá, Lucena. Vai que é tua. Vamos, doutora Priscila, obrigado por ter vindo aqui hoje. Você é muito admirada pelos advogados, né? Você é uma pessoa que todos nós queremos seguir, né? O exemplo que você é na advocacia, né? Você atualmente é vice-presidente da OAB Diadema, né? Exatamente. O presidente lá é quem? O presidente lá é o Renato Figueiredo. Gente Renato boa. Figueiredo. Legal. Você é inscrita na OAB desde 2014, né? Exato. Legal. E... Você tá fazendo uma entrevista de emprego? Do emprego aqui. Você vai também. Vamos contratar? Então, olha, parabéns pela eleição lá de conselheira seccional suplente na chapa da OAB, sempre em frente com o Chapa doutor Leonardo vencedora. Sica, que tem a vice-presidente, a doutora Daniela Magalhães. né? Eu queria saber o seguinte, doutora, já, né, assim, começando com o que a gente vai estar discutindo com você, né? Eu queria saber se existe algum obstáculo, né, para a atuação de uma advogada, da mulher advogada, né, atualmente, principalmente nos comandos da OAB, né, como é o seu caso. Você enxerga algum obstáculo para a mulher ou você acha que a mulher hoje em dia não tem obstáculo nenhum, né, para fazer o que você faz com tanto brilhantismo? Vamos lá, Lucena. À frente da OAB, essa é a pergunta que você fez. Então, assim, os obstáculos sempre existem e existirão. Uhum. E nós estamos aqui para fazer a diferença por conta disso. Exatamente. O que nós sempre buscamos? A gente sempre buscamos uma paridade, para que tenha ali uma paridade de gêneros, Tá. tanto do homem quanto da mulher. E a OAB, ela muito avançou, tá? Ela avançou. Em tempos, assim, antigamente, era muito difícil você ver diretora mulher, tá? E, principalmente, vice-presidente, esses cargos, né? De presidente, vice-presidente. Legal. E aí, hoje a gente avançou e hoje a gente mostra aqui que não tem mais isso. Tá, mas e a atuação no júri? Ah, sim. Tá. Aí, a atuação no plenário do júri... eu confesso que ainda o plenário do júri é um ambiente muito masculinizado, tá? Uhum. Isso é inegável. Tanto é que eu faço muito plenário do júri e eu vejo a atuação das mulheres advogadas
elas estão aumentando, mas ainda não está a contento. Tanto é que quando eu chego num plenário, e isso é salutar, afirmar, e eu até deixo esse recado, pessoal, advogadas, mulheres, vamos para o plenário. Mas quando eu chego no plenário, realmente, às vezes, existe até um machismo estrutural, tá? Quando vem uma advogada ali... E ainda mais tem. quando é a advogada que comanda o júri, né? Porque Comandante da causa. vê-se muita advogada atrás de um advogado que comanda o júri. Exatamente, muito triste. Às vezes você vê uma banca defensiva, uma banca até muito bonita, com várias advogadas. Não digo que o início da advocacia, às vezes você tem que fazer bancas que você às vezes não vai falar. Sim, E isso natural. é muito normal. Tá. Mas você verifica ali que tem carreiras ali, às vezes mulheres que elas ficam na banca defensiva uma vida toda ali e não falam, não são a comandante da causa. E é essa a diferença. Tá bom, mas assim, de uma forma mais didática, quais características, né? Qual desenho, qual modelo que passa pela sua cabeça que deveria ser uma advogada do júri? Como deveria ser essa mulher? Que Priscila característica ela Modesto. deveria ter? Não, mas não vale. Priscila Modesto. Não, mas não vale. Tem Modelo. que ser, exatamente. Descreva, então, além de você, que evidentemente, óbvio, né? É uma pessoa que atua e tal, Sim. mas que modelo? Como você desenharia essa mulher? Bom, essa mulher que eu desenho e eu tive que buscar, Tá. Eu tive que buscar a duras penas. Primeira coisa, tribunal do júri não é para amadores, não é para aventureiros. E isso eu Perfeito. estou falando tanto no campo de homem ou mulher. Se a pessoa ela quiser se aventurar no tribunal do júri, é complicado. Agora, primeira coisa, a mulher ela precisa estudar, isso é fato. Você precisa mostrar que você é autoridade ali. E para você mostrar que você é autoridade, você precisa estudar o processo, você precisa verificar as nuances. E outra coisa, não pode ter medo. Não tenha medo. Porque todos nós, eu sempre falo isso, saímos do mesmo ventre. Claro. Qual é? Por que se tornar ali achando que, porque eu estou num plenário que, às vezes, o juiz é homem, o promotor é homem, às vezes eu tenho ali o assistente de acusação, que também é homem, eu estou ali na defesa do meu assistido ali, que também é um homem, Sim. e qual que é a minha diferença? Eu sempre digo que dentro do processo não tem gênero. Perfeito. E lógico que nós precisamos também tomar alguns cuidados, né? E eu falo até, agora eu vou dar uma dica. Cuidados de vestimenta, né? A mulher, ela não precisa deixar de se arrumar, não precisa deixar de ser vaidosa, porque nós somos. Mas temos que tomar alguns cuidados no plenário. É um ambiente que a gente vai ficar horas e horas, dias lá. Então, tomar cuidado com roupas curtas, roupas que deixam desconforto da mulher, esses pequenos E isso tem detalhes. levado aos debates, até comentários insignificantes, ridículos da parte da promotoria. Tivemos colegas, né, que foram, para de rebolar, algumas coisas nesse Sim. sentido, e ainda se vê a força desse machismo, principalmente pelo promotor. Sim, sim. E isso não pode acontecer, isso aí tem que acabar. Pedro, isso acontece bastante, tá? Não vou mentir. Eu, particularmente, eu faço ombros, né, para as minhas colegas aí que sofreram isso no plenário. Sei o quanto é difícil. Só que, eu digo, tribunal do júri não pode ter mimimi. Sim. Se tudo que eu já ouvi hoje em dia, até o dia de hoje, eu ouvi em plenários, eu levasse pro coração, gente, olha, os cabelos estariam brancos aqui, né? Já tem alguns fios, mas estariam brancos. Então, assim, temos que ser aguerridos, tá? Aguerridos. Sim. E a gente ouve muita coisa, né, no plenário, mas é plenitude de defesa. A advocacia não é profissão para covardes. Não é, Já Pedro. dizia. Já Não dizia é, Sobral gente. Pinto. Perfeito? Pois Vamos é. lá, continua aí, Vem cá, Luciana. e Priscila, a regionalização, né, das prerrogativas, você que é de uma subseção, né? Você entende que regionalizar, né, fortalece, ou como era há algum tempo, onde as prerrogativas elas tinham uma referência muito mais de seccional, né? Seccional. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente percebe que há todo um movimento, há toda
uma defesa de que as prerrogativas sejam regionalizadas, né? Aí eu queria saber, você que tem essa visão, né, da sua subseção, se a regionalização das prerrogativas seria interessante Funciona ou não? ou não, porque aqui a gente tem a força, né? Óbvio, é a subseção, é a capital, não sei o quê. Agora eu fico pensando, como que é realmente na prática, né, regionalizar isso, né? Aquele juiz lá da comarca, não sei o quê, ele obedece tanto, né, a vocês de lá, quanto o pessoal daqui? Como que é isso na sua cabeça e tal? Vamos lá, Lucena. Eu te responderia assim, já de plano, o seguinte. Depende, tá? Depende. Por quê? Depende qual que é a complexidade dessa prerrogativa. Porque esse advogado, quando ele está num momento ali... Eu estou me referindo mais à prerrogativa do júri, tá? Tá. Muito embora, claro. a gente Na fala verdade, de- as violações, as maiores Mas no violações júri. das As maiores prerrogativas violações são no júri. são no tribunal do júri, são todas Não tem- possíveis. Todas exatamente. possíveis. Tudo. Eu digo assim, depende por quê? Porque eu, hoje, como gestora de uma subseção, eu entendo que a prerrogativas, ela precisa ser muito forte também, dentro da subseção, tá? Ela precisa ser forte e precisa ser amparada com advogados que tenham notório saber sobre a área. E é muito importante isso. Perfeito. Porque eu sempre digo que prerrogativas, ela é importante para todas as áreas. Sim. Mas no tribunal do júri, Vixe. precisa ser um advogado que vai atuar na área de prerrogativas específico, porque ele não vai entender o que passa naquele solo, se ele não for do Sim. tribunal do júri. Sim. Agora, além da subseção, ela ter que ter, essa prerrogativas forte, mesmo eles querendo fazer essa se tornar regional ali, Tá. eu acredito que São Paulo é importante. É muito importante essa força da seccional. E eu estou falando isso por uma experiência própria. Uhum. Há alguns dias eu precisei, tá, de acionar as prerrogativas. E eu entrei em contato com São Paulo por conta de um plenário de uma cidadezinha do interior, porque eu atuo em todo o estado de São Paulo, e houve uma cidade do interior que simplesmente eu tive uma situação com o juiz dessa cidade. Que E foi ele, Pinhalzinho. Pinhalzinho. Acertei. Bingo! Pinhalzinho. Bingo! E ele simplesmente me destituiu Um absurdo. do processo. Eu fiquei a pá. Ficamos. Ficaram, né? Me destituiu do processo e ele marcou um plenário, nada mais, nada menos, para o dia 19 de dezembro. E aí ocorreu que eu tive que acionar as prerrogativas e eu vou falar assim que São Paulo tá de parabéns, porque não era algo regional, Lucena. Claro. Era algo que tinha que ser de um cunho muito maior, Claro. entendeu? E eles prontamente, tá, acionaram as prerrogativas e prontamente fizeram um mandado de segurança. Eis que esse mandado de segurança, a priori, foi julgado para que não houvesse esse júri no dia 19 de dezembro. E agora eu estou aguardando, mas Pinhalzinho me espera, porque eu vou fazer esse plenário. Estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos lá. Verdade, a gente Estaremos vai, lá. estaremos lá, Vamos, estaremos eu sei, lá. eu acredito. Fazer os o barraco. advogados- Fazer o barraco. Advogados, tribunos, eu sempre digo, algumas pessoas dizem que advogado não é unido. Pessoal, é porque vocês não conhecem tribuno de júri, Júri tá? a gente é unido. Júri, nós somos unidos. E tem que ser, não tem jeito. Somos As unidos. maiores violações, repito, É estão verdade. no tribunal do júri. Agora, doutora Priscila, eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido que essas violações de prerrogativas, né? Elas têm aumentado, né? Eu fico imaginando o que pode estar ocorrendo. Eu que dou aula, fico imaginando, será que nós estamos na faculdade falando menos de prerrogativas? Onde é o problema? Você emocionou. Emocionou Não leva, um pouco. cuidado, não leva o microfone. Não, agora Por favor. desemocionou. Algo sobrenatural. Então, assim, eu percebo que a coisa está aumentando, né?
o que a gente tem que fazer, né, para que esse aumento cesse, para que esse aumento pare? É que né? nós não falamos nas faculdades sobre prerrogativas. Esse é o fato. Exatamente. Devemos falar. Então, mas... Temos que falar. Então, assim... Grade curricular, pois pelo é, amor de então, Deus. então, Mac, assim, guarde com quem, curricular, grade doutora, curricular. Com quem, doutora Priscila, nós devemos ter um bate-papo, né? Será que seria um caso de falarmos com o tribunal, né? Ô, presidente, vamos bater um papo. Vamos chamar a polícia. Montar um café, montar um Vamos café, chamar né? a polícia. Seria com a OAB, né? Que é a nossa casa querida, que nós precisamos todos os dias nos unirmos mais, falar da OAB, porque sem a OAB nós não perdido, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode só criticar a OAB, no sentido, a gente tem que estar somando. A OAB somos nós. Então, Já a gente começa precisa por estar essa se premissa. somando a OAB todos os dias para termos uma advocacia brilhante, né? Então, assim, como você lida com essa coisa de estar ao lado dos advogados de Diadema, né? Portanto, sente mais essa problemática. O que está acontecendo? Por que nós estamos tendo mais problemáticas do que nunca? Tá? Realmente tá. É porque aumentou o número de advogados. O que está acontecendo? Tá difícil. Tá bastante difícil. Mas eu te falo uma coisa que nesses últimos 3 anos, nesse triênio, tá? Uhum. Que eu acompanhei. Nós temos 258 subseções em todo o estado de São Paulo. Muita coisa. É muitas subseções. E nós temos a seccional, que representa ali a frente de todas. Só que as subseções, elas precisam fazer um trabalho nessa direção, que não seja só da seccional. E eu falo que trabalho? Trabalho de prerrogativas? Sim, trabalho de prerrogativas, mas um trabalho também sobre o Tribunal do Júri, porque quando vocês falaram sobre os bancos da faculdade, os bancos da faculdade sequer falam sobre essa matéria. Sim, não fala. Só quando tem algum advogado que vai dar aula e que é do júri. Aí, mas beleza, a gente mas fala. é um desabafo. Mas é um desabafo. Exato, Luciana, você fala, porque você mas é um desabafo. atua. Isso. Uhum. Mas o outro advogado, que às vezes não atua, ele atua às vezes na área criminal, e deixo bem claro isso, não desmerecendo a advocacia criminal, notória advocacia, combativa advocacia criminal. Mas o advogado que faz o tribunal do júri é algo à parte. Não adianta o advogado que atua ali no direito econômico, na parte criminal, ele falar que ele entende tribunal do júri. O direito criminal já é diferenciado, que é a última ratio. Então, a gente já separa de todos os ramos do direito. Então, tem que dar uma atenção especial. Porque nós temos um problema nas faculdades, que nós temos muita questão dos filmes, Hollywood, etc, em que se vende o tribunal do júri com uma facilidade, com uma estratégia maravilhosa, encantadora, e que não é isso que acontece no tribunal do júri. Não. Na hora do vamos ver, na hora da prática, é muito diferente. As pessoas se deixam levar realmente, Luciana, se deixam levar pelos filmes, e não é filme, ali é vida real, ali é vida real. E tem casos que a pessoa fala, nossa, como que você pode defender um assassino? Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem o pré-julgamento, Mas assim, com o poder, né, que você detém atualmente, né, em relação à advocacia, sendo, portanto, uma representante nossa, né, você pretende, né, a rigor, trazer aí alguma coisa, fazer algum movimento junto à OAB, que, como eu já disse, é a nossa querida instituição e poderosíssima. E, aliás, a OAB, eu acho que é a instituição que mais detém credibilidade por parte da sociedade, né? Sim. Então, assim, se a OAB não conseguir mudar isso, ninguém vai mudar. Não sou eu individualmente. Tudo bem, eu contribuo. Sim, eu acho que eu contribuo. Em sala de aula, enfim, e atuando. Porque eu acho que a gente tem que dar a cara para bater mesmo. Não pode, vou deixar para lá. Eu não sou aquele advogado que deixa para lá o desrespeito de prerrogativas. Se tiver que brigar, brigo mesmo, né? Então, assim, mas não vou resolver como um todo. Eu acredito que a doutora Priscila, né? Sim. É quem é um braço que está lá e que tem o poder, né, de fazer alguma coisa em relação a isso. Então, assim, a gente espera que você faça. Pode ter certeza. E eu digo mais, Lucena. Eu acompanhei, todos podem acompanhar aí pelas redes sociais, que a OAB ela já fez bastante coisa que ela não vinha fazendo. Legal. Nós temos como exemplo até... a escola de prerrogativa, que muito contribui. Escola de... Perfeito, isso que eu ia falar, a escola de prerrogativas. Nós temos vários cursos, tá?
hoje em dia em São Paulo, mas aí eu falo, cada subseção deveria levar esses cursos do Tribunal do Júri também. Sim. Nós temos também uma atuação que foi uma atuação mais próxima da advocacia, sim, na questão de prerrogativas. Nós temos aí o doutor Renato, o doutor Ribas, que passaram por aqui, por esse programa Sim. aqui. Estivemos lá, né, no evento. E né? nós Você estávamos teve lá. em Piracicaba, juntamente com a doutora Patrícia Vanzolini, entendeu? Sim, todos nós. Fazendo uma ação de solidariedade para esses advogados. Isso é união, isso é prerrogativas, tá? Prontamente eu entrei em contato quando eu precisei também. Eles também já se colocaram à inteira disposição. Então, assim, existe muito a fazer? Existe, mas já foi dado um passo e eu tenho certeza absoluta que esse triênio vai ser um triênio a mais e cada um precisa fazer a sua parte. Sabe qual que é a maior parte que às vezes não acontece? É o advogado que se cala. Se acovarda, isso se é horrível. acovarda. Não se cale. De jeito Não nenhum. se cale. Mas muitos se calam. Muitos abaixam a cabeça. Então, essa é a primeira coisa. Se alguém me perguntar assim, falar, doutora, o que precisa fazer na questão de prerrogativa? Eu sempre falo, não se cale. Se está errado, diga que está Sim. errado, não faça, não fique com medo, porque eu vou ter um processo no Tribunal de Ética e Disciplina que o magistrado vai mandar. Não faça isso. Não faça isso porque você é um braço, entendeu? Você é um ônus público. Perfeito. E o advogado, ele precisa entender isso. Tá. Você já tem uma participação bem grande no júri, né? Pelo jeito, Sim. sempre eu vejo você falando, você é uma apaixonada do júri, né, e tal. E isso é bem interessante, né? Então, assim, o que você, se pudesse... A gente sabe que o direito, ele é muito... É difícil de você mudar, né? Você fala, eu acho que dá pra gente mudar, assim, eu vou mudar o meu jeito de fazer júri, né? Ok, você pode ir lá inserindo e tal. Mas mudar o júri como um todo é muito difícil, a gente sabe disso, né? Mas o que você mudaria se você tivesse o poder, né, de mudar hoje, né? Então a gente tem lá o promotor ao lado do juiz, né? Aquelas coisas todas e tal. É uma das coisas que talvez eu mudaria. O que você mudaria no júri? Que você diria, olha, com essa mudança, eu acho que é mais fácil, né, Sim. de eu convencer os jurados a absolverem o meu Perfeito, cliente. O que você perfeito. mudaria? 2 pontos principais que, assim, eu mudaria. Hoje? Não hoje, mudaria Ontem. ontem. Essa predisposição mesmo do plenário, que isso é horrível, tá? Isso tem que ser mudado e eu acredito que há de ser mudado, que Você- essa questão do juiz, o promotor está sentado ao lado, É um absurdo isso, não é? entendeu? Porque, assim, primeiro, Hum. que, igual eu sempre falo, saímos do mesmo ventre. Não existe essa questão de você colocar a banca defensiva, a defesa, ela ficar de um lado e o promotor, essa questão do promotor ser o fiscal legis da lei e ter que ficar ao lado do juiz, balela. Mas será Balela. eu fico pensando, será que isso não incomoda os próprios promotores? Eu ficaria incomodado. Eu chegaria. Ah, acho que não, Acho acho que que não. não, Pelo Luciana, é contrário. É. Você tá do lado do juiz. Você... Eu pediria. ficaria Eu não incomodada. ficaria. Eu não ficaria. Ó. Eu pediria. Não, eu quero Ah, ficar ao lado do não, advogado. não, meu. Você Do não lado do juiz. ficaria. Ô, Luciana, mais um pouquinho você deita no ombro do Às do vezes Não é? deitam, Pois é. às vezes deitam. Tá os dois vendo o WhatsApp juntos. Passa vendo bilhetinho. Passa bilhetinho. Pisca o olhinho. Fala, e aí? Coisa. Vamos acabar com o Não, mas advogado? sinceramente, gente, eu acho que assim, Isso eu é não horroroso. aceitaria uma situação. Porque chega a ser cômico às vezes. O Você advogado tem que aceitaria? sair. Luciana, você Não, aceitaria? eu não aceitaria. Na função de promotor, você Não aceitaria? aceitaria. Porque você Porque entraria não é no jogo. justiça aquilo ali. Aquilo não é... Quem faz júri, a meu ver, tem que partir de um princípio de justiça. Aquilo não é justo. Não é. Não é justo. Sabe quem que deveria estar ao lado do magistrado? Os jurados. Os jurados, ok? Os jurados. Ok. Até porque ele Sim, faz sim. ali. Ele Está na mesma linha. está na mesma linha. Os Correto. jurados, perfeito. Perfeito. De um lado tá a defesa, do outro o MP. Ponto. Sim. Não existe algo assim tão difícil de ser feito. E isso daí eu acho Existem totalmente vários plenários complicado. que são dessa forma. Exato. A promotoria de um lado, ou a Isso. defesa do outro, os jurados e o... Pronto, separados. perfeito. Mas E não uma falta- outra coisa Ah. que eu gostaria de dizer que eu mudaria isso Aham. também é a questão da votação. 4-3.
Também isso. Eu entendo, assim, eu sei que o conselho de sentença existe, né, a soberania do conselho de sentença, mas eu não acredito que o conselho de sentença ele se torna soberano quando existe uma votação de 4-3. Teria que ser unanimidade. Acredito que Sim. deveria Igual ser é nos Estados Unidos, igual é aos outros... Estados Sim. Unidos, eles poderiam se conversar e Unanimidade. ser unanimidade. Agora, 4-3, eu não entendo que ali existe o conselho de sentença E estendendo soberano. um pouco mais, eu sei que fica polêmico dizer isso e tal, eu defendo até a tese de que... É bom que todo mundo já sabe que você é polêmico, então ô, fica tranquilo. Você não é nem um pouco. Tranquilo. Nem um pouco, gente. Não, mas assim, eu acho que o jurado, né, não tem como se a gente refletir um pouco mais, né, eu acho que ele deveria mostrar a sua cara, né, não tem esse negócio do jurado Falei se que ele era esconder. polêmico. Ele é Eu acho que polêmico. assim, Ele quer pôr o pensa jurado bem, no... se o próprio juiz, né, ele é obrigado, os ministros lá, o pessoal do STF, enfim, eles mostram a cara. Você fala, mas ele tem segurança, não sei o quê. Ok, mas eu acho que quem tá na chuva é para se molhar. Se o jurado, tudo bem que ele é escolhido, ele é obrigado e tal, mas eu acho que ele deveria ser aberto todos. Olha, a Maria, o Antônio, o Pedro, foram esses que condenaram, tá? Não tem que esconder. Afinal, o cara condenou-me, né? Ele simplesmente decidiu sobre a minha vida, 100 anos de cadeia. E vai. Mas será que o jurado quer estar na chuva? Pra se Então, molhar? não, aí que Tem tá. muitos jurados que nem querem estar lá, Mas o Luciano. verdade. Mas o Estado deveria obrigar, tipo, olha, você tá aqui, você vai ter que mostrar a sua cara. Eu sei que é uma provocação, que é polêmico, mas o que você polêmico. acha disso? Eu acho que tem sentido dizer isso. Não, tem Se sentido. depende. Você gostaria de ser condenado por Priscila alguém vai que falar, você não sabe quem depende. foi? Eu vou falar depende, porque é temeroso isso, né? Então, Quando a gente coloca, olha, foi ele que condenou, ó, foi ela que absolveu. Eu acho que existe ali, vamos amadurecer essa ideia, né, Luciana? Vamos amadurecer, que o Luciana mas a questão de 4-3, eu sempre, quando eu participo de algum plenário, que a votação, você está lá dentro da sala secreta e vem uma votação de 4-3, ali eu não acredito que teve o veredito soberano do conselho de sentença, Pois sendo que existem 3 pessoas que elas estão em dúvida se aquela pessoa ali é inocente, se ela merece ser condenada ou não, até porque vale ressaltar que o tribunal do júri, ele tem essa questão de poder votar também ali, né? Não precisa ser inocente, né? Sim. Existe ali o veredito de você também querer absolver a pessoa por clemência, né? Então, isso também acontece. Não, isso Legal. tem que ser Mas olha que apreciado. legal você vir aqui para discutir isso com a gente, né? Eu acho que são temas, né, que a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre a advocacia, isso que me preocupa um pouco, né? E é nessa esteira que eu gostaria de perguntar o seguinte para você. A gente acabou de falar sobre a escola de advocacia, né? Você não sente a necessidade de OAB, que é uma instituição que a gente sabe que arrecada muito e que bom, né? Não é uma instituição que está ali contando moedas, não. É uma instituição que, pelo que tenho notícia, ela detém um poder econômico bastante grande por conta de toda a arrecadação que ela faz, com exame de ordem, contribuição de todos nós, e que bom que temos essa instituição realmente não precisando aí catar moeda. Não. Então, assim, com esse poderio todo, com todo esse poderio também de inteligência, porque nós temos, né, aí o que há de mais pensante na OAB, né? Ela não deveria estar mais voltada, dar mais curso. Tudo bem, tem a escola aqui que ainda não vi os cursos aparecendo. Deveria ter mais já, porque essa escola já está fazendo parte já há algum tempo, acho que quase um ano já, meses, né? Não, tá mais. Mais. Tá Então, mais. eu ainda não vi cursos lá. Você não acha que a gente precisa sentar com a É nossa... que você não procurou, você tem Procurei. lá, tem que ir lá estudar. Você não acha que a gente teria que sentar com a nossa OAB, né? Por isso, desculpe, eu estou falando muito isso, porque você Imagina! agora vai sentar numa cadeira para nos representar. Então, assim, não seria o momento da gente dizer, OAB, a gente precisa de mais cursos, né? Ou seja, concursos, que agora a gente tem essa escola, a gente tem tanta gente que poderia estar dando curso lá de júri, né? Não só de júri, de prerrogativa, de tudo, né? Para que a gente tenha um advogado mais qualificado, que ele sai da... O promotor, doutora Priscila, sai e ele faz lá 3 anos de cursinho.
As faculdades estão soltando o advogado, ele vai lá, faz o curso, a prova da OAB e passa, que não é uma prova tão difícil. Aí ele vai advogar. Coitado, ele não está preparado, a gente sabe disso. Então, a OAB, eu Entendi. espero que nessa gestão os senhores se apercebam, né? Eu acredito que sim. Vi alguns discursos do nosso presidente, ele parece ser uma pessoa muito bem intencionada. Muito É intencionada. um cara muito preparado, porque vem da ASP, da CASP, Tá, não sei o que. O isso. cara é bom pra caramba. E eu vou né? até responder, vai Ah. sair um pouco do nosso tema, porque a gente está Não, entrando no mas tema normal, a institucional gente- OAB, é, mas aí eu vou ter Sim, que porque responder. tem tudo a ver, doutora. Prerrogativas e coisa do júri, gente, a gente tem que ter essa instituição Não, mas toda. você está né? falando dos cursos de aperfeiçoamento Isso, agora. Isso. Então, eu vou te responder. O primeiro, assim, ó. Pessoal, procurem, tá? Procurem. Entrem aí nas redes sociais da OAB São Paulo. Legal. Existem vários cursos. Eles fizeram um curso tão interessante, Lucena. É um curso de inteligência artificial que dava todo esse amparo para o advogado, para a advogada. Tem cursos de marketing. Escola Superior de Advocacia tem vários cursos lá na Escola Superior de Advocacia que é 0,00. Existem as questões também que são dadas já pela OAB, não é nessa gestão que vai entrar no próximo triênio, já estava na gestão da Patrícia Vanzolini, a anuidade de volta. O advogado que paga o valor lá, Sim. ele tem direito a uma anuidade de volta fazendo cursos de especialização e pós-graduação também. Então, assim, tem aceleradores de escritórios. Os valores que são arrecadados pela Ordem dos Advogados do Brasil, vale lembrar que foi uma gestão histórica que teve o maior número de construções de subseções próprias. Futura presidente da OAB. Claro. você viu? E terá agora o nosso eu voto. ia falar. E terá o Então, nosso voto. Não, porque ó, tivemos uma mulher, a primeira, eu acho que foi a Vanzolini, né? Sim. E você, tem também a Terezinha, né? Que é, Terezinha, nossa, eu tava falando com a Terezinha, um falei, abraço pra Terezinha. Terezinha. A Terezinha é uma querida, né? E ela é Demais. uma vocacionada, né? E Ela outro dia eu tava falando com ela, falei, É Terezinha, braba. quando é que É você braba. vai se candidatar pra presidência? Ela riu muito, falou, calma, né, e tal. Mas você, Priscila, do meu coração mesmo, eu acredito que você tem tudo para ser uma liderança, né? Tudo bem, você não tem tanto tempo de OAB, né, e tal, você é uma pessoa que já tem muita competência, mas para a presidência, ok, tem mais uns aninhos e tal, você é jovenzinha ainda, mas eu acho que você é um grande... Jovenzinha, gostei. Fiquei lisonjeada. Pois é. com Jovenzinha. isso. Então, assim, Fiquei mas eu vejo lisonjeada. você como uma liderança, né? Você tem de tudo um pouco que, a meu ver, contribui para isso. Você é humana, você é inteligente, você agrega, né? Você tem um olhar crítico acerca de tudo. Então, eu acho que você é, sim, uma potencial presidente de OAB amanhã, e espero que você... Esse amanhã, claro, né? A gente sabe que demora um pouquinho e tal, mas vejo você e a Terezinha. Quem mais tem? Não tem, é você e a Terezinha, né? Que estão se destacando. Sim, né? muito. Então, eu acho que vocês não devem esquecer isso e trabalhar em cima disso. Vocês... E não só na OAB, se destacando totalmente Ah, e plenamente lógico. no júri. Nós Ah, temos aí uma aguerrida, sim. como eu falei no começo, uma aguerrida sim. advogada no júri que põe Sim. no chinelo muito homem aí, Sim, já sim. de longa data aí. Sim, e isso vem preencher aquilo que você falou lá no início e tal, né? A coisa da participação da mulher. Então, na OAB, eu vejo vocês duas, a Terezinha e você. Ah, ela é uma querida e eu acho que o OAB é uma coisa também que você precisa gostar. Sim, sim. Não Faz tem- uma chapa, presidente e vice, as duas. Pronto, Ah, resolve a boa, situação. Pra Aí- próxima já. Aí dá, aí Já dá. resolve. Aí dá, porque já pra próxima... Já resolve. Perfeito, vamos falar com a Terezinha. Priscila, vamos trabalhar um pouquinho na questão do júri. Me conta para nós uns casos mediáticos seus, bem complicados, que você tem aí superado aí com louvor. Ah, eu tive alguns casos midiáticos, né? E alguns que não midiáticos, mas porque eu falo que tribunal do júri tem alguns advogados que eles só fazem casos midiáticos e eu brinco que todos os casos do tribunal do júri eles deveriam ser midiáticos, porque assim a gente trabalha com as mazelas, né? Claro. Com as mazelas. Um que foi muito divulgado era o caso da menina Vitória, aquela menina do patins que sumiu Tá, em lembro. Foi um plenário... Lembro do caso, mas não assemelhava a você. Ainda é bom que era você foi que estava no caso. Foi um caso que foram vários dias de plenário,
teve uma nuance que eu cresci bastante ali profissionalmente falando, e aí eu falo que a gente sempre, cada júri é um diferente do outro, que teve muito sobre a questão dos cachorros, Sim. sobre essa perícia, e eu descobri que no Brasil, Campo Brasil, não é Campo São Paulo, não, Campo Brasil, essa questão da perícia canina, ela ainda é muito discutível, e ela não tem uma questão da gente fazer uma perícia à parte, Entendi. complementar, porque são poucos profissionais. Eu busquei bastante isso, e foi um caso que me chamou bastante atenção. E tantos outros casos. Eu trabalho muito com casos a grande maior parte dos meus clientes são de Tremembé. Então, são todas as mazelas possíveis, desde assassinou a família toda, ou acabou acontecendo um homicídio de uma criança, e eu não tenho problema com isso, porque eu sempre falo que a minha advocacia é advocacia de sangue. Tem advogados, e eu respeito bastante, tem advogados que eles trabalham somente na área militar, somente com militares. Eu trabalho com humano. Ele teve um atentado contra a vida na modalidade tentado ou consumada. Eu faço plenário, não tenho problema nenhum, porque eu não estou defendendo ali o crime, nem a pessoa, o assassino. Eu estou defendendo ali os direitos dessa pessoa. Perfeito. Tá? O Luciana falava uma vez que te perguntaram numa conversa de amigos. Você gravou isso, não? Não. Você vai falar que sim. Você já começou a afirmar, Paulo. Já Não, começou, tá você lembra estranho, muito bem né? que nós fizemos um programa de rádio Putz. e te perguntaram se você, o dono da rádio, da web rádio, falou assim para você: Doutor Lucena, você consegue, sabendo que o cara é criminoso, você consegue dormir? Opa. Você consegue? O que você falou para ele? Falou: eu não Nem consigo. lembro. Você falou suas palavras. Eu não consigo dormir se eu não tiver como defender o cara. Olha, putz, você viu? Perfeito, E você? exatamente. E você? As suas palavras é a mesma. De verdade, assim, eu não tenho esse problema. Tem muitas pessoas, e aí com o máximo respeito, até com todos os profissionais. O que é mais perguntado para mim? Como que você pode defender um feminicídio? Como pode um negócio desse? Uma advogada defendendo um feminicídio? E aí eu digo, primeiro, eu não estou defendendo o feminicídio, eu estou defendendo os direitos, tá? Daquele Sim. cidadão, quais os direitos dele. E segundo, todo processo existe algumas nuances que ninguém fala se você não estudar. E eu Sim. sempre falo para todos, homicídio, isso é científico, isso não é uma coisa balela que eu estou inventando. O homicídio, o crime contra a vida, ele é o único crime que nenhum ser humano pode falar que não vai Cometer. um dia, talvez. Porque é algo que vem, é um modo de acionamento reptiliano, que às vezes essa pessoa vem com um problema já desde a infância. Existe todo um estudo. Sim. Quando você pega um plenário, você pega esse processo, você tem que ver onde que foi, onde que foi a brecha ali que aconteceu essa situação. Que deu aquele gatilho, né? Onde que deu? Porque existiu um momento do gatilho. Sim. Existiu. Lógico, tirando a psicopatia, a Sim, sociopatia, sim. que nós temos várias... E matar alguém é tão fácil, né? Ou seja, você tá aqui, aí Sério? Você, né? Sério? Ah, aí você Sabia não. Não. Ó, você tá aqui, aí tipo Não sabia, não. Você é provocado. Não, mas- Mas uma você coisa é provocado, aí você pega a cadeira. O quê? Você falou isso? Pô, matou isso. Mas uma coisa é verdade, você em falou segundos, sério. né? Em segundos você mata uma pessoa. Exatamente. Então, quer Você dizer, falou porque assim, aí essa pessoa, inclusive, ela passa a ser um inimigo da sociedade, né? Um Total. bandidão. Então, quer dizer, gente, realmente isso que a gente tá colocando aqui é muito doido mesmo. Você quer um né? exemplo disso que você acabou de falar? Ah. Recentemente, ontem ou anteontem, um camarada num edifício, num condomínio, matou o entregador de pizza porque não levou refrigerante. Você Então, viu essa reportagem? Eu vi essa reportagem. Mas, ó, eu vou até além. Lembrei até de um caso de fratricídio, que era um irmão que matou o outro irmão. E olha o que acontece. Os dois moravam no mesmo quintal, harmoniosamente, tranquilamente. No final de ano, os dois começaram a beber e eles começaram a contar sobre a infância deles. E quem ganhava mais presente? E
quem a mãe dava mais É. atenção. Olha. Não, isso é verdade. E num dado momento, parece mentira isso, mas num dado momento, um irmão que era mais forte foi para cima do outro, desferiu ali uns chutes nele, tudo. Ele não aguentou, pegou uma garrafa, quebrou a garrafa, jogou a garrafa, o outro foi lá e deu mais um cacete nele, ele pegou, sem brincadeira nenhuma, ele pegou uma caneta, parece que é mentira, e desferiu aqui na bochecha do irmão. Não. E o irmão veio a óbito. Porque depois que eu estudei, e aí eu também adianto, o advogado não adianta ter só tecnicidade, você precisa estudar um pouquinho de tudo, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de medicina forense. E aí eu descobri que tem uma veia muito importante que atingiu, passa Sim. nessa parte da bochecha. Tá. Acabou matando o outro irmão. Então, assim, essas são as mazelas. É verdade. Acontece muito. Agora, veja bem, doutora Priscila, com esse conhecimento todo que você já tem de júri, né? Como passa pela sua cabeça, qual o limite, né, da plenitude de defesa? Ou seja, quando a gente fala da plenitude de defesa, é um princípio constitucional, né? Está lá previsto na Constituição, a plenitude, né? Que é diferente da ampla defesa no processo comum, tá? Então, assim, na sua cabeça, existe um limite? Quando você pisa os pés lá para fazer o júri, né? Claro, você lembra, olha, aqui eu tenho a plenitude de defesa. Eu lembro disso, senão a gente não tem. Aliás, a gente se arma, né, das armas que o Estado dá pra gente estar ali grandão no júri. Porque se você chegar lá assim, Você põe a pequenininho, capa? Você põe a claro, capa do Batman ou do... tudo. Então você tem que estar grandão no júri, você tem que estar grande. É. Assim, se você ficar curvadinho assim, óbvio, você é engolido pelo juiz, pelo promotor, pelos funcionários, né? Você tem que estar grandão lá. Então, quando eu chego para fazer o júri, eu já penso na plenitude de defesa, eu fico grandão, né? Então, assim, só que a gente tem que ter o bom senso, né? O Óbvio, Luciano né? já entra no júri como se fosse um jogador de basquete. Já Lógico. 2,10 metros, Já peraí. já o chegando. LeBron James, Daí já pra o cima. Shaquille O'Neal. Porque senão, né, você perde o júri por quê? Pela sua forma curvada de chegar, né? Então você tem que ter uma certa, você tem que dosar, né, esse sentimento que eu tô falando, mas é verdade. Se você não chegar com isso, você é engolido pelo próprio sistema, Sim. que é um sistema, pelo ambiente, que é um ambiente realmente Pré-julgador diferenciado. já. Exatamente. Já é um ambiente pré-julgador. Então, assim, a plenitude de defesa, que eu acho que você tem que já entrar com isso, ter noção disso, senão você não faz o júri, né? Também ela não pode ser tão grandona, você tem que limitá-la, né? Senão você daqui a pouco... Mas aí né? fiquei na dúvida, é ou não é? Não, isso que eu tô perguntando pra ela. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro que, só fazer um adendo, que o plenário do júri, ele traz à baila essa questão da plenitude de defesa, porque na maioria das vezes, em todos os outros casos, a gente fala sobre ampla defesa. Ampla defesa. A ampla defesa. Então, fala, tem direito contraditório e ampla defesa. Tribunal do júri, não. Eu quero morrer se alguém fala sobre ampla defesa no tribunal do júri. Sim. Porque tribunal do júri é plenitude de defesa. É uma defesa plena. É uma defesa em todos os sentidos. Agora, vale tudo Isso. no tribunal do júri? Isso que eu queria saber. Olha, eu vou ser bem sincero que eu acredito que vale tudo. Que Eu legal. acho que vale tudo no tribunal. Adorei. Porque se você chegar no tribunal do júri falando que não vale tudo. Se você quiser abrir uma bíblia, você abre. O juiz que diga que não vale. Se você quiser falar pro Ah. promotor, falar, não tomou seu Ah. remédio hoje? O que tá acontecendo aqui? O juiz que diga e o promotor que vai contra. Agora o advogado dizer que... Eu adorei. Eu Nossa, vou ser bem eu faço isso. sincera, Ah. vou ser bem sincera. Ah. Se eu pensar Legal. que não vale tudo, eu não teria levantado e virado as costas, não achando que o Perfeito. meu cliente ele não está sendo Perfeito. defendido. Então, assim, tribunal do júri, vale. Agora, vale o quê? Vale você pensar aí eu vou falar, o que você veio da sua cabeça, do seu berço, da sua família. Eu não vou mostrar um dedo no tribunal do júri, eu não vou faltar com esse respeito de um xingamento, eu não vou falar para uma promotora, um promotor, tá rebolando, entendeu? Porque isso para mim é desespero. Outro Isso pra dia mim é um nosso desespero. amigo disseram que ele mostrou a língua, mas mentira. É desespero. Mas eu já participei de um plenário, que eu nem vou falar onde que é, porque esse promotor lá, ele é meio cheio de querer, que eu virava as costas, o cara mostrava a língua e levantava a cabeça. Eu falei, tá acontecendo algum problema aqui?
Eu falei, deve estar acontecendo algum problema. Se você Não tiver tomou o algum... remedinho. Eu falei, gente, é remédio controlado? Porque quando você dá essa resposta, você quebra a pessoa. Você quebra. E de verdade, foi ótimo ele ter feito isso. Por isso que às vezes eu falo que vale tudo, porque foi ótimo. Legal. Foi ótimo, porque o jurado não é mais bobo, não. O jurado já foi o tempo. Agora, doutora, plenitude. Ele é melhor aplicado para homem ou para mulher? Isso é importante. A plenitude de defesa, ela teria que ser aplicada para ambos, né? Porque nós somos Mas a gente todos sabe seres que na humanos. prática... Mas na prática ela não é exatamente isso, né? A plenitude de defesa, ela tem uma questão aqui de gênero muito forte que você está falando, Pedro. E aí é isso que acontece. Vamos supor, vou voltar de novo para esse promotor, que eu virava as costas, ele mostrava a língua. Se Que eu absurdo. ficasse, e eu sei que ele estava fazendo isso, única e exclusivamente eu. Era eu. A situação era eu. Porque ele viu 1,60 m, entendeu? Não sou jovem, mas também não sou velha. Ele falou, gente, vou engolir ela. E aí ele pegava, mostrava a língua, ele virava o olho. Eu falei, agora eu vou matar ele na unha. Vou matar ele na unha. Porque eu poderia falar mimimi. Eu poderia virar e falar assim, excelência, pela ordem, excelência, não tô conseguindo fazer o plenário aqui. Eu falei, não, eu virei e falei, tá. Eu cheguei bem perto dele e falei, tá acontecendo alguma coisa com você? Legal. Então, assim, isso, quando você mostra que você tem autoridade, quando você vem com a Perfeito. capa, igual você falou, com a capa, Sim. E eu assim. exato. E o ser humano é próprio, porque você tá vendo 7 pessoas do povo que nunca te viram na vida, às vezes. Verdade. Perfeito. E aí você tem que mostrar isso. Então, assim, vale tudo. Dentro da educação, Do porque nós respeito. não vamos xingar ninguém, pro Sim. lado pessoal, Sim. vale. E se fizerem o contrário, gente, faça desse limão uma limonada. Perfeito. Com ou sem açúcar. Ah, Tem problema. Exatamente. Agora, veja, essa pergunta tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Como você lida com a escolha do jurado? Ou seja, tem lá, né? Aquele povo todo sentadinho lá, bonitinho e tal. Aí você vai escolher uma pessoa que vai levantar, você vai dizer sim ou não para ela, né? O que passa pela sua cabeça? Ou seja, que sentimento, né? Você se vale para dizer sim ou dizer não para aquela pessoa que levantou? Porque não é uma resposta qualquer, né? As pessoas, Não, ou seja, a gente que faz Não é. isso direto, a gente sabe que quando levanta lá, o juiz fala, você escolhe a Maria. Quando eu vou dizer não, esse não é um não qualquer. não. É um nãozão mesmo. Você estudou 10 volumes, 20 volumes, não sei o quê, você está muito a par de tudo aquilo. Você está embrenhado, né, nesse universo do júri. Então, quando você diz não para aquele jurado... Como já dizia Malavase, Ah. aprecia essas vírgulas, né? Exatamente. Então, não é um não. Quando você diz sim, também não é um sim qualquer. Você está trazendo esse cara, né, para julgar uma coisa que você estudou pra caramba, que você fez curso, não sei o que, você estudou o processo. Então, quer dizer, esse não e esse sim é muito delicado, né? Como é que você lida com esse não e esse sim? Primeiro que o corpo fala. Fora todo o seu estudo, que você estudou os 10 volumes, que você sabe qual seria um perfil ideal ali, porque existem os pré-julgamentos, tá? Dependendo de qual é a idade do seu cliente, se sentar uma pessoa como jurado, muito novo ou muito velho, a gente sabe que Sim. existe essas questões. Homem, mulher, existe essas questões. Então, assim, fora isso, ainda o corpo fala. Porque na hora que o juiz ele faz o sorteio ali e a pessoa levanta, ela faz um retrato. Ela olha ali numa situação que você também... Ele também tem que ter... O advogado ele tem que ter essa perspicácia. Ele tem que ter esse tato na hora. E até para você falar sim... E até para você falar não, você tem que tomar muito cuidado, porque tá todo mundo te observando. Tudo. Se você falar não pro jurado, o outro jurado que tá sentado fala, ela falou não. Então, eu particularmente, eu sempre agradeço. Todos os meus júris sou eu que falo sim ou não, e eu sempre falo. A defesa agradece a sua presença, e aí eu viro e falo, excelência, vamos recusar dessa vez. Excelência, a defesa agradece a sua presença e aceitamos. Muito obrigada. Porque para se mostrar o quê? Gentil. Claro, Acho que a empatia, claro. ela mostra. E quando eu vou sustentar oralmente, eu até falo, porque tem promotor que vira e fala assim, viram? Quantas pessoas que eles falaram que não, porque era a maioria mulheres, mas mesmo assim sentou mulheres. Eu falei, imagina. Eu adoro fazer júri com mulheres. É verdade.
que elas vão entender melhor do que eu. Você tem que ter você tem que ter um tato. E se for homens, você tem que falar, não tem problema nenhum. Todo homem... Nessa esteira do que você está falando, eu acho que assim, quando a gente entra para fazer o júri, aí os jurados, né, que não foram escolhidos ainda, via de regra estão lá à nossa esquerda, né, e tal, aqui na Barra Funda. Se bem que tem diferença de alguns do interior, isso. Então, assim, quando eu entro ali, eu acho que já estou sendo julgado, né, pelos jurados. Então, por exemplo, meu telefone toca. Não sei o que, mano. Não deixa isso, né? Não deixa o microfone. Então tem muita gente fazendo isso, né? Porque eu vou assistir Verdade, júri exatamente Luciano. para criticar, né? Óbvio, né? Perfeito. Então, assim, o que ocorre? Tem advogado que entra lá, mesmo, começa a discutir coisa particular. Exatamente. O júri, quando o jurado, ele vai fazer um julgamento, muitas vezes, às vezes ele pode condenar o cliente pelo comportamento do advogado. Perfeito. Até porque o júri já começou naquela hora. O júri não começou na hora do sorteio, ele já começou antes. Claro. Quando você entra, Já é igual começou. você entrar. Quantas vezes eu vejo a beca é a sua armadura. Exato. Ela merece o máximo respeito. O que acontece? Você vai, eu já vi advogado entrando com a beca aqui, ó, no ombro. Pode, no ombro. então. Não cumprimenta ninguém. Gente, Já cumprimenta. De manhã, bom dia, boa tarde. Não faça Aí isso. você contrata o cliente aí no seu escritório, aí o cliente entra e você fala, eu tô com uma fome, tô tão... O cara não vai te contratar, fala, eu vou embora, né? Então, assim, eu acho que é bom a gente falar isso, né, gente? Quando isso você é vai importantíssimo. fazer o júri, você entrou lá, Já cara, começou. Ali já começou. você tem que ter uma postura boa, tal, o cara, nossa, o cara é inteiro, mesmo que ele tá com fome, às E vezes você não deu tempo de você cumprimente, comer. porque essa Cumprimenta questão todo do mundo, jurado, é. que o jurado não pode falar, É. tem advogado que acha que não pode nem falar bom dia pro Sim, jurado. sim, Gente, sim. não pode falar do processo. Lembrando, pode falar do processo. Mas de outras coisas Mas pode conversar sobre outros assuntos. Não, e o trato da gentileza que você falou há pouco, nessa primeira observação, agradeço, mas não vou ficar, agradeço e vou ficar. Você já está fazendo o primeiro contato com os jurados, você já está demonstrando do jeito que você vai tratar eles. E isso sim faz uma diferença, Claro. que quando você já vai fazer a tua explanação, debater o mérito da causa, a pessoa já dá uma atenção. Se você é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa antipática, se você é uma pessoa que já se demonstrou, a pessoa não vai olhar para você, ela vai te olhar, mas o pensamento dela está a milhão. E quando vem a promotoria, esse promotor é legal. Então já começa a prejudicar a tua tese defensiva. Falou tudo, Pedro. Até porque a sentença, por mais que a gente passe toda a parte técnica, por mais que a gente passe as questões de perícia, a gente explique questões de perícia, passe um pouco de filosofia, medicina forense, eu sempre digo aos jurados, sentença vem de sentir. Perfeito, sentimento, emoção, é isso aí. Sentença vem de sentir. O que ele sentir ali, você pode mostrar como... olha, não foi. Você pode mostrar várias provas e o cara vai lá e condena. Porque não tem como. Sentença vem de sentir. O jurado sentiu, e às vezes o jurado sente pelo que o ato do advogado. Sim, tudo, é um todo. É um todo. Ah. É um todo. Perfeito, porque a gente já tá com pré-julgamento, né? E vem cá, eu queria saber de você o seguinte, você gosta ou você prefere mais fazer júri sozinha ou com equipe? E quantas pessoas você acha ideal que esteja fazendo com você? E mais, você acha que é adequado você fazer júri com advogados que compõem a mesa, a bancada, mas que não participam, né? Ou seja, lá atrás, quando eu comecei a fazer júri, uma vez eu fiz com, acho que 2 advogados, e um não falou. Aí o promotor falou, na fala dele o promotor falou, doutor, o seu colega é mudo? Olha que sacana. É provocação. Aí eu fiquei traumatizado. Eu falei, bom, nunca mais eu sempre vou dar alguma coisa pra ele falar, nem que seja ler. Tem que falar, não, a minha função é mastigar. Tá Não, tudo ele é um mastigado mentor, aqui. ele é um mentor. Tá você tudo não mastigado. sabe. Doutor, se incomode com o que você vai falar, não se incomode com os nossos, Mas né? eu falei, nossa, que cara sacana. Ele como é que é? Ele é o Mike Ross do Suits, pronto. Você vê como a gente
Meu, como é terrível, né? O cara fez isso, sabe? Eu falei, meu, que sacana. Então, assim, qual é a sua estratégia? Você faz júri sozinha? Sim. Não, eu gosto de fazer plenário do júri com uma banca defensiva. Uma banca Eu defensiva? tenho a minha banca, tá? E diga-se de É. passagem, banca brilhante, né? Legal. Eu tenho uma banca. Alguns já passaram geralmente, aqui. Alguns já passaram, verdade. Ah, Eu tenho alguns que eu, às vezes, convido. Eu gosto muito de, às vezes, ter alguém diferente, às vezes, na minha banca defensiva. Eu sempre faço convites. Inclusive, eu vou fazer convites aqui para os doutores, também, tá? porque às vezes você Participando. convida Presente, alguém presente. na verdade é uma provocação. Presente, estaremos presentes. Claro, presente. Inclusive, isso que você vai falar, da coisa de convidar, né? A pessoa precisa eu participar. acho- Então, talvez fosse o caso, né, de talvez alertar para não dar essa brecha para o promotor, né? Tipo, olha, são meus convidados, não sei o quê. Imagina, não faço isso não. Não, deixa lá. O promotor não tem que alertar nada de Bom, nada. Bom, E a banca defensiva, o que que acontece? Eu tenho os advogados que às vezes falam... e também deve ser do jeito que a defesa entender. às vezes acabam falando um pouco, Tá. também não tem problema, eles falam, porque existe toda uma técnica. O que precisa ser é coordenado para que não fique Perfeito. aquele monte de advogado falando tudo a mesma coisa, Não. porque fica cansativo. Eu costumo muito trazer a parte muito psicológica, às vezes eu trago até a doutora Súria, que veio aqui Fantástica, falando sobre fantástica, essa parte. Eu adoro ela. E eu acredito muito que a gente precisa explicar sobre essas nuances da personalidade. Às vezes eu levo um jovem advogado que nunca teve a oportunidade de participar da banca defensiva, às vezes sem falar, porque eu vou falar uma coisa, Luciana, às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade Perfeito. para começar. Não, Então, eu não reprovo Nota isso. 10. Eu só trouxe exatamente para polemizar, né? né? Porque aconteceu isso comigo, né? E eu falei, nossa, eu tava começando a fazer júri, né? E o Eu cara entendo. tripudiou disso. Aí eu falei, puxa, será que é certo ou não? Eu participei Mas eu- já, Luciana, eu participei já de muito júri na minha vida, tá? E júri Entendi. de vários dias. Eu participei de muitos plenários que eu não falei uma palavra. Então, E que- foram as maiores escolas para mim, tá? Que legal a gente discutir isso, porque é uma forma da gente esclarecer, né? Pode ir sim. O que eu ainda argumento? Lá é um espaço do advogado, não é do promotor, não é do juiz, é nosso. Eu coloco quem eu quiser e pronto, né? Tem muitos Ah. advogados que às vezes eles fazem outro papel. Tem advogado que só faz a parte de perguntas, tem advogado que faz... Setoriza, né? Setoriza, geralmente tem essa parte. E é interessante Legal. falar isso, Luciano, que a gente sempre debate, coloca bem a termo aqui na questão da necessidade e às vezes até a obrigatoriedade do jovem advogado que quer militar no júri de correr atrás de advogados experientes, Sim. se aliar a advogados experientes para aprender. Não correr o risco de fazer esses Perfeito. júris iniciais sem experiência nenhuma, e muitas das vezes sozinho, ou às vezes com outro Nossa, advogado não menos façam isso. experiente que ele. É que Pra- eu faço pela defensoria e muitas vezes o juiz não deixa, né? Não, mas É. a defensoria é um mundo um pouco à parte. O que acontece? Exatamente. A defensoria, ela primeiro que assim, ó, eu até Porque ela vou- tem medo, acho que, do outro cobrar, né? Porque fez. Talvez seja isso. O advogado, ele pode. O advogado foi lá e pegou um processo pela defensoria, tá? Uhum. Você pegou pela defensoria, você pode trazer, sim, tá? Pessoas ao seu lado. O que fica difícil é a parte da oralidade. Entendi. Porque tem que ser o advogado realmente que foi Pode nomeado auxiliar. pelo convênio Pode auxiliar. da Defensoria Pública OAB. Agora, o auxílio, não existe esse veto. Onde que tem? Tem Essa dizendo objeção. sobre a oralidade. A Sim. oralidade Ah, precisa tá. ser Bom saber. o advogado. Legal, bom saber. Perfeitíssimo. O Nassif, você falou do Nassif, né? Que é uma Ai, figura sensacional. doutor muito legal, Nassif. né? O que você acha da lupa do Nassif? Da lupa. Ele Boa. tem uma lupa. Ele dá, sabia? Eu Ele dá as tenho uma lupas. lupa também. Eu não queria falar. Mentira, Eu tenho olha. uma lupa também. Eu Que tenho uma lupa, eu legal. acho muito... É criativo, né? Porque eu não tenho costume, e aí é uma coisa que eu não sei se vão me criticar, se vão falar, imagina, nossa, ela tá muito para trás, porque tem toda essa parte tecnológica. Então, às vezes, o advogado vai falar sobre alguma parte do processo penal, alguma coisa assim, ele às vezes abre até o note dele, o celular dele, eu sou de ler, né, ainda, né? Eu gosto de abrir, né, o código e tudo mais. E às vezes eu levo muita coisa e eu tenho costume de levar aqueles códigos compactos
Uhum. Então, às vezes, eu lanço uma legal. lupa e começo a ler. Mas isso daí é marca registrada. Dr. Nassif, eu acho ele sensacional. Ele tem aquele, fecha o olho lá e todo mundo acha que ele tá dormindo e ele abre o olho e fala, eu não estou dormindo, hein? Eu não Papel e estou caneta, dormindo. anota aí. Anote aí. Então, eu acho que cada advogado, ele tem, às vezes não. Eu acho que cada advogado tribuno, ele tem, às vezes, as suas E manias. é isso que diferencia, isso é Isso a torna graça. lindo, É a graça, maravilhoso. é o charme, é isso aí. É claro que você já explanou muita coisa interessante, né, e tal. Mas, em poucas palavras, o que você deixaria para o cara que quer fazer júri, né? Para o homem e para a mulher. Vamos lá. O que você diria para ele, assim, olha, você não pode esquecer isto. Ou seja, assim, brevemente... Dicas da doutora Priscila o que você para diria ser um bom advogado do júri. Olha, a primeira coisa, não faça plenário sozinho. Não faça isso. Principalmente se você não tem experiência alguma. Procure sempre um advogado com bastante experiência para poder te auxiliar, para poder te... Nem que seja para dizer assim, ele tá fazendo careta, porque às vezes o promotor faz careta. E olha, a gente não vê. Mas é importantíssimo. E outra coisa, não fique se sentindo menos se você participou de uma primeira banca defensiva ou algumas bancas defensivas e você não falou, porque o peso de colocar uma beca não é para qualquer um. Às vezes a pessoa, até para colocar uma beca, ela precisa sentir, ela precisa estar daquele lado. Então comece aos poucos, comece se especializando, tá? Acompanhe aqui o podcast Plenário 5, você vai aprender bastante. Só tem fera aqui. Só tem fera aqui. E faça parte da Associação dos Advogados Militantes do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, porque lá vai ter vários cursos. Isso. Né? Então, que todos nós fazemos parte com muito orgulho. Exatamente. A Ordem dos Advogados do Brasil é importante. Pessoal, procure na sua subseção. Veja onde você está com a subseção. Eu só peguei a minha carteira da ordem e não voltei mais. Dentro de cada subseção tem as comissões setoriais. Participem. Participe das comissões setoriais. Não basta criticar, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Das comissões setoriais que você vai também aprender bastante lá. É sempre bom, né, deixar claro para os advogados que estão vindo, né? Principalmente o advogado que está vindo, né? Que a OAB, ela somos nós. Ou seja, quando eu me formei, eu tinha a impressão de que a OAB... Mas não, aí eu comecei a participar, né? A OAB é a somatória, né, da doutora Priscila, né? Do Pedro, minha, e de todos os advogados que vão lá e se dispõem a fazer alguma coisa. Isto é a OAB, né? Exatamente. A gente tem um líder, e a instituição precisa de nós. Mas o presidente, ele se cerca exatamente dessas pessoas que fazem a OAB, né? E a OAB só tem esse brilho todo que tem, né? A OAB é uma instituição respeitadíssima, né? Exatamente, porque nós ainda temos, e espero que continuemos tendo, brilhantes advogados como a doutora Priscila, que faz a OAB, né? Senão a gente não teria, é diferente de um mercado, de um pão de açúcar, sei lá o quê, né? A OAB, ela é feita por gente, literalmente por gente, não tem setores, os setores muitas vezes são abstratos, né? A comissão não sei o que, ela funciona às vezes... de forma improvisada, né? Então, são pessoas, literalmente, pessoas e ideias, né? Que fazem a OAB. Então, se a gente tem lá pessoas boas, nós teremos sentimentos bons, energias boas fazendo a OAB. Então, eu espero que a gente tenha sempre pessoas como você, que veio hoje aqui falar. É claro que o tempo é curto. O tempo é curto. Mas a gente... Eu só queria deixar uma última dica, que eu preciso muito falar sobre isso, porque isso acontece demais. Gente, não faça tribunal do júri se você não gosta. Porque também tem uma outra coisa. Sim. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que querem colocar beca, aparecer no bonito, Instagram, tirar uma foto no Insta. Isso. Mas assim, você precisa ver processos com mais de 10 volumes, você precisa ler, igual a Luciana falou aqui. Ler tudo. Tem que ler tudo. Você tem que entender essas partes. E, querendo ou não, existe ali uma pessoa que foi morta também, que ela tá ali, existe a questão de autópsia, de você ver. Será que você consegue ver isso? Exato. Consegue ver sangue? Tem toda E que a gente questão. sabe que não é bem fácil, né? Não é fácil. Na faculdade já não é bem fácil. Exatamente. São poucos que conseguem abrir os olhos. Mas como é prazeroso, né, doutora? A gente faz o júri,
é mais prazeroso ainda quando você ganha o júri, você chega em casa e fala, aí você vai dormir, aí você fala, meu, você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme com tanta dignidade, né? E às vezes também você perde o júri, mas eu acho que você nunca perde o júri, que se você Não. foi lá, deu o seu sangue, falou, fez a sua, enfim, usou seu tempo de forma digna e tal, você não perde. Então, assim, toda vez que eu faço júri, meu, eu vou dormir tão bem, porque eu não me Exato, eu vou permito, dormir tão eu não me bem. permito que o promotor roube o meu tempo. Eu não sou covarde. Se eu tiver que brigar, desculpe o termo, mas eu vou quebrar tudo lá para defender o meu cliente, eu vou fazer, porque é Eu plenitude também. de defesa. Eu também. Eu faço pela defensoria, ganho pouco pra caramba. Aliás, a OAB, pelo amor de Deus, tenta Convênio melhor. convênio melhor esse valor, porque é muito Sim. pouco, né, gente? Esse convênio é muito pouco, tem complicações para a gente receber, né, Sim. e tal. Então, assim, mas olha, eu queria só dizer que quando eu chego em casa e eu fiz o meu júri, mesmo eu tendo perdido, no sentido de não ter ganho lá o resultado de absolvição, mas eu vou dormir com tanta tranquilidade, é o meu melhor sono depois que eu faço o júri. Sempre assim, por quê? Porque eu faço com aguerrido mesmo, eu não Exato. transijo no júri nada, de jeito nenhum. Se eu perder, tudo bem, mas eu fiz o meu melhor. Eu acho que quando você faz isso, você dorme tão bem. Gente, é uma sensação de dignidade, de doação, de tipo, gente, eu fiz corretamente a coisa de me preparar para o júri. É uma sensação tão boa que só quem vive só isso. quem é tribuno É. que vai Essa entender sensação dessa boa, sensação. essa sua sensação vai virar a tarde inteira aqui com a Vai gente aqui. ficar, Mas ó. como estamos na reta final, e eu já conheço a peça, Ai, que- como estamos na reta final, doutora Priscila, suas considerações finais. Olha, minhas considerações finais eu agradeço, tá? Agradeço Gratidão é toda nossa. esse convite maravilhoso. Vocês já são meus amigos de longa data, que eu muito admiro. Eu só desejo sucesso, me coloco à inteira disposição. Pessoal, ó, eu ganhei até uma caneca aqui, ó, do Plenário 5. Com nome. Logo mais estará à venda, tá? Pra quem quiser. Vai estar no leilão. Não. Leilão. Vai dar lance. Legal. Mas espero que... Eu tenho certeza que outros colegas vão passar aqui. Isso é de suma importância, esse Sim. programa, porque ele fala sobre as nuances de uma área do tribunal, que é o Tribunal do Júri, que é uma área ainda pouco, assim, explorada. O pessoal acha que é muito Sim. explorado, mas Não é não. pouco explorado, não é verdade? Sim, sim. Sabe por quê, doutora? Porque as pessoas, elas lidam com os temas do Tribunal do Júri de forma muito prolixa, né? De muito, e tal. E o júri a gente tem que falar, como a gente Sim. está falando aqui, com uma linguagem simples, para que a Sim, gente bate-papo. possa... É o bate-papo, né? E isso eu acho que eu vejo muito pouco. E aqui a proposta é essa, a gente falar de forma como a gente falou aqui. E dá voz. E dá voz a quem milita na área. E quem faz, Exato, quem e tem o cada seu um traz brilhantismo. pouco, Perfeito, traz suas um pouco da experiências. sua Exatamente. experiência, do seu dia a dia. E eu sempre falo, para você trabalhar no Tribunal do Júri, você tem que ser um eterno apaixonado. Não verdade. adianta, porque todos os dias é um conto ali, é uma história a mais. Então, eu deixo o meu muito obrigada. Fico à disposição, tá? Quem tiver dúvidas, nós estamos pela rede social aí. E contem sempre comigo. Perfeito. Muito obrigada, viu? Fala, meu querido. Então é isso. Então, obrigado por ter vindo aqui, tá? Como eu te Eu que falei, agradeço. quando eu disse de você ser a presidente da OAB com a doutora Terezinha, foi de coração mesmo, porque são as pessoas que me aparecem, né? Como liderança, como interessadas pelo tema, não só do júri, mas de advocacia. Vocês são Sim. extremamente humanas e comprometidas com tudo isso da advocacia, né? Então, obrigado por você ter vindo hoje aqui, nos ensinado. Obrigado mesmo. Conte sempre com a gente. Imagina, meu E eu, Obrigado como mesmo. sempre, fico com a pior parte, né? Com a parte do Sim, adeus. do adeus. Eu agradeço efetivamente a presença da doutora Priscila aqui, um conhecimento jurídico ímpar. Só agradecendo, mostrando a força da mulher advogada. Cada dia a gente espera que venha com muito mais força. Necessitamos disso, precisamos disso. O Tribunal do Júri precisa disso. E estamos aqui Precisa. sempre à disposição de todas as mulheres, fortes Tchim. mulheres aguerridas no Tribunal do brinde. Júri. Brindamos a esse sucesso no Tribunal do Júri. E a você que nos assistiu. Esperamos que você tenha gostado desse novo episódio, desse brilhante episódio, informando, infelizmente, que estamos fechando também a primeira temporada, né? É verdade. Viremos após as festas festivas com nova temporada, com muito mais gente,
brilhantes profissionais, só os feras continuando nessa linha de feras. Aqui não temos tigrinho, nós temos só tigre, tigrão e tigresa. Então estamos aqui mais uma vez para vocês, fazendo o trabalho para vocês, fazendo o programa para vocês. Plenário 5 sempre ao seu dispor. Repito, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe o seu like e bastante comentário venha para nós. Obrigado por tudo. Obrigado. Fiquem com Deus.